Olá! Na aula de hoje teremos questões de informática. Essa é a parte 3 dessa aula. Meu nome é Aline Florner, sou professora do canal Estudante Estuda e criadora do método QR2 de estudo por questões. Se você está estudando para concursos, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as aulas. Curtiu esse vídeo? Então tá esperando o quê para deixar aquele like e ativar o sininho para mais vídeos como esse? Deixe um comentário dizendo qual tema e disciplina você quer ver aqui. Como estudar com o método QR2 de questões e obter os melhores resultados em concursos. Ao começar a bateria de questões, leia a questão. Tem certeza da resposta? Segue o vídeo. Tem dúvidas, mas tem quase certeza? Pause o vídeo e reflita sobre a questão. Isso vai aguçar seu cérebro e ele vai entender e reter melhor aquele conhecimento. Responda e dê o play. Veja a resposta e anote sua dúvida. Repita isso para todas as questões. No final da bateria, releia todas as suas anotações. Amanhã, releia suas anotações e refaça a bateria. Veja se melhorou. Melhorou? Você está no caminho certo. Piorou? Releia suas anotações mais vezes e refaça a bateria até melhorar. As anotações e revisões frequentes vão fazer você subir de nível e vai melhorar muito nas provas. Último aviso antes da aula. Essa aula ficará no ar por apenas 7 dias. Sugiro que a estude e revise pelo menos uma vez, aplicando as técnicas e dicas. Então, daqui a 7 dias eu retiro essa aula do ar e posto uma nova aula com novas dicas e novas questões de novos temas. Mas, se você quiser aprofundar na metodologia de estudo por questões, temos duas opções. Se quiser questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer meu curso de elite para a área policial. Ou, se quiser estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Agora é hora de colocar tudo que foi dito aqui em prática. Vamos para a tela? CESP-TCE 2018. Entre os vários tipos de programas utilizados para realizar ataques a computadores, aquele capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre computadores, é conhecido como worm. Item correto: worm se propagam automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre computadores. Em computação, worm ou computer worm é um programa independente do tipo malware que se replica com o objetivo de se espalhar para outros computadores. CESP-PM 2018. Fazer backup regularmente é uma conduta que permite minimizar os danos decorrentes de um ataque do tipo ransomware locker, que impede o acesso ao equipamento infectado, visto que o pagamento do resgate não garante acesso aos dados. Item correto: ransomware locker é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. O pagamento do resgate geralmente é feito via bitcoins. Fazer backups regularmente é essencial para proteger os seus dados, pois, se seu equipamento for infectado, a única garantia de que você conseguirá acessá-los novamente é possuir backups atualizados. CESP PM 2018. Situação hipotética. Em um dado momento do dia, um usuário notou que sua máquina estava consumindo mais recursos de memória do que o habitual e, ao executar no computador um programa de proteção, obteve a seguinte mensagem: arquivo XPTO infectado com worm XYZ. A situação hipotética acima caracteriza-se mais como vírus do que como um worm, pois os vírus são responsáveis por consumir muitos recursos, ao passo que os worms permitem o retorno de um invasor ao computador comprometido. Item errado. Worm
São responsáveis por consumir muitos recursos, se propagam automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre computadores. Backdoors permitem o retorno de um invasor ao computador comprometido. Backdoor é uma porta de acesso ao sistema que foi criada a partir de um programa instalado que não foi autorizado pelo proprietário do sistema e que permite o acesso ao computador por pessoas não autorizadas. CESP-PM 2018. Situação hipotética. Um usuário, após sequestro de seus dados, recebeu a informação de que, para reavê-los, seria necessário realizar um pagamento ao sequestrador. O ataque descrito na situação hipotética acima é o ransomware, que geralmente, usando criptografia, torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento. Item correto. Ransomware Locker é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. O pagamento do resgate geralmente é feito via bitcoins. É como se fosse uma extorsão virtual. CESP-PM 2018. Situação hipotética. Um usuário recebeu informação por meio do setor de segurança da informação do seu órgão de que seu computador, sem seu conhecimento, havia sido usado em um ataque a uma rede de outro órgão. A situação hipotética acima pode ter ocorrido por meio de boot, um programa que dispõe de determinados mecanismos de comunicação com o invasor, os quais permitem que o computador invadido seja controlado remotamente, propagando a infecção de forma automática e explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados. Item correto. Boot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Possui processo de infecção e propagação similar ao do worm, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. CESP 2018. Determinado tipo de vírus eletrônico é ativado quando um documento por ele infectado é aberto, podendo então, nesse momento, infectar não apenas outros documentos, mas também um gabarito padrão de documento, de modo que cada novo documento criado sob esse gabarito seja infectado. Tal vírus, cuja propagação ocorre quando documentos por ele infectados são remetidos por correio eletrônico para outros usuários, é conhecido como vírus de macro. Item correto. Vírus de macro, ativado quando um documento é aberto, pode infectar outros documentos, pode afetar um gabarito padrão de documentos. Sua propagação ocorre quando documentos são remetidos por correio eletrônico. Vírus de macro é um vírus de computador que altera ou substitui uma macro, que é um conjunto de comandos usados por programas para executar. CESP-PF 2018. No processo conhecido como scanning, o worm, em sua fase de propagação, procura outros sistemas para infectar. Item correto. Processo de scanning, identificação de computadores-alvo. Após infectar um computador, o worm tenta se propagar e continuar o processo de infecção. Para isso, necessita identificar os computadores-alvos para os quais tentará se copiar, o que pode ser feito de uma ou mais das seguintes maneiras: efetuar varredura na rede e identificar computadores ativos, aguardar que outros computadores contatem o computador infectado, entre outras formas. CESP-PF 2018. Os softwares de spyware têm como principal objetivo adquirir informações confidenciais de empresas e são usados como uma forma de espionagem empresarial.
E tem errado. Pode ser utilizado em empresas para espionagem empresarial, mas não é seu principal objetivo. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa. É um software malicioso, utilizado principalmente com pessoas físicas para avaliar seu hábito de uso e roubar informações pessoais. CESP TRT 2017. Assinale a opção que apresenta um tipo de malware capaz de registrar as teclas que são digitadas em uma estação de trabalho, fazer capturas de tela e até mesmo acessar arquivos em drives locais e ou compartilhados. Letra A, boot. Letra B, cavalo de Troia. Letra C, macro. Ou letra D, Melissa. A alternativa correta é a letra B, cavalo de Troia. Monitora as atividades do usuário, como o registro das teclas digitadas e cliques do mouse. Permite acesso do atacante ao computador desprotegido, entre outras opções. É um tipo de malware que frequentemente está disfarçado de software legítimo. Eles podem ser empregados por criminosos virtuais e hackers para tentar obter acesso aos sistemas dos usuários. CESP DPU 2016. Malware são mecanismos utilizados para evitar que técnicas invasivas, como phishing e spams, sejam instaladas nas máquinas de usuários da internet. E tem errado. Malware é um código malicioso, programa malicioso, software nocivo, software mal intencionado ou software malicioso. É um programa de computador destinado a infiltrar-se em um sistema de computador alheio de forma ilícita, com o intuito de causar alguns danos, alterações ou roubo de informações. Observação: phishing e spams não são instaláveis. CESP e INSS 2016. A infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre arquivo infectado que porventura esteja anexado à mensagem eletrônica recebida. Item correto. Vírus é um programa ou parte de um programa, em regra malicioso. Se propaga infectando e inserindo cópias de si mesmo, anexando-se ou hospedando-se em arquivos ou programas existentes na máquina. A infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre arquivo infectado que porventura esteja anexado à mensagem eletrônica recebida. O vírus é um malware que depende da ação do usuário, ou seja, o usuário executa o arquivo para que entre em operação. CESP Anvisa 2016. Códigos maliciosos podem ter acesso aos dados armazenados no computador e executar ações em nome dos usuários, de acordo com as permissões de operação de cada um destes. Item correto: códigos maliciosos, malwares, quando instalados, passam a ter acesso aos dados armazenados no computador e normalmente podem executar ações em nome dos usuários, de acordo com as permissões de cada usuário. São programas que objetivam executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. CESP FUB 2016. Enquanto estiver conectado à internet, um computador não será infectado por worms, pois este tipo de praga virtual não é transmitido pela rede de computadores. Item errado. Worm ou Computer Worm é um programa independente do tipo malware que se replica com o objetivo de se espalhar para outros computadores. Geralmente usa uma rede de computadores para se espalhar ou mesmo unidades USB
contando com falhas de segurança no computador de destino para acessá-lo. Podem ser obtidos automaticamente pela rede, recebidos por e-mail, baixados de páginas na web, pelo compartilhamento de arquivos e entre outros. CESP-TRE 2015. Bootnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos boots, os quais são programas similares ao worm e que possuem mecanismos de controle remoto. Item correto. Bootnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis, é um número de dispositivos conectados à internet, cada um executando um ou mais boots. As redes de boots podem ser usadas para executar ataques DDoS, roubar dados, enviar spam e permitir que o invasor acesse o dispositivo e sua conexão. CESP-FUB 2015. Vírus é um programa autossuficiente capaz de se propagar automaticamente pelas redes enviando cópias de si mesmo de um computador para outro. Item errado. Vírus não são autossuficientes. Dependem da execução de um hospedeiro para se propagar pelas redes. O principal objetivo de um vírus é replicar-se e contaminar o maior número possível de programas, de maneira a comprometer outros sistemas. O vírus infecta o sistema, faz cópias de si e tenta se espalhar para outros computadores e dispositivos de informática. CESP-TCE 2015. O objetivo do vírus Ninda é identificar as falhas de segurança existentes nos sistemas operacionais para contaminar computadores de empresas e propagar-se. Item correto. Ninda é um arquivo malicioso. É um vírus. Ele se espalhou rapidamente, superando os danos econômicos causados por surtos anteriores, como o Code Red. O primeiro comunicado divulgado sobre esse tópico foi lançado em 18 de setembro de 2001. Surgiu em setembro de 2003. Infectou milhões de computadores em apenas 3 dias. Este vírus ataca por e-mail, sites, drives compartilhados, entre outros. O vírus Ninda explora as falhas de segurança do sistema operacional. CESP-TJ-DFT 2015. Vírus do tipo boot, quando instalado na máquina do usuário, impede que o sistema operacional seja executado corretamente. Item correto. Boot é o procedimento de inicialização do computador. Ocorre durante o carregamento do sistema operacional, logo após a máquina ser ligada. Vírus de boot infecta a parte de inicialização do sistema operacional. Fica escondido no primeiro setor da memória e impede que o sistema operacional seja executado corretamente. Curiosidade: o vírus de boot foi um dos primeiros tipos de vírus a surgir no mundo. Os vírus de boot surgiram nos disquetes de 360 KB em 1978, onde eles se alojavam no setor de boot dos disquetes. CESP Telebrás 2015. Snifers são programas aparentemente inofensivos, cuja principal característica é utilizar a técnica de mascaramento. A técnica em questão permite, por exemplo, que um sniper seja anexado a um jogo que, por sua vez, ao ser instalado em um computador, coletará informações bancárias do usuário. Item errado. Sniper não utiliza a técnica de mascaramento, ataque ativo. Não é anexado a arquivos. É uma técnica de escuta de dados, ataque passivo. Interceptação de tráfego ou snifing é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores,
por meio do uso de programas específicos chamados de sniffers. Esta técnica pode ser utilizada de forma legítima ou maliciosa. Observação: spoof, que é um ataque de mascaramento. CESP Telebrás 2015. Worms, assim como os vírus, são autorreplicáveis e necessitam ser executados pelos usuários para se propagarem e infectarem os computadores de uma rede. Item errado: Worm são autorreplicáveis. É um programa independente do tipo malware que se replica com o objetivo de se espalhar para outros computadores. Geralmente usa uma rede de computadores para se espalhar ou mesmo unidades USB, contando com falhas de segurança no computador de destino para acessá-lo. Vírus não são autorreplicáveis, não são autossuficientes, dependem da execução de um hospedeiro para se propagar pelas redes. O principal objetivo de um vírus é replicar-se e contaminar o maior número possível de programas, de maneira a comprometer outros sistemas. O vírus infecta o sistema, faz cópias de si e tenta se espalhar para outros computadores e dispositivos de informática. CESP Banco da Amazônia 2018. Os vírus do tipo hoax são facilmente detectados pelas ferramentas de antivírus que utilizam técnicas de detecção por assinaturas, pois fazem uso de macros já conhecidas de vírus. Item errado: os hoax vírus, ou também conhecidos como vírus boato, não são vírus, mas são mesmo boatos ou falsas notícias que circulam na internet em sites de relacionamentos e e-mails que se espalham e podem causar pânico. Esses tipos de mensagens levam os mais desinformados a distribuir a notícia para o maior número de pessoas, deixando-as apavoradas. Os conteúdos são os mais variados. CESP e FB 2011. Os ataques de negação de serviços são feitos por meio de abuso da ingenuidade ou confiança do usuário. Item errado: a questão trata de engenharia social. Ataque de negação, DOS, é uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para os seus utilizadores. Alvos típicos são servidores web e o ataque procura tornar as páginas hospedadas indisponíveis na rede. Não se trata de uma invasão do sistema, mas sim da sua invalidação por sobrecarga. CESP PM 2018. Spyware são programas instalados em computadores pessoais, capazes de identificar e remover determinados vírus, como por exemplo o hoax e trojan. Item errado: a questão traz o conceito de antivírus. Spywares é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa. Alguns tipos específicos de programas spyware são keylogger, capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário; screenlogger, similar ao keylogger, capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor; adware, projetado especificamente para apresentar propagandas. CESP BNB 2018. Se um rootkit for removido de um sistema operacional, esse sistema não voltará à sua condição original, pois as mudanças nele implementadas pelo rootkit permanecerão ativas. Item correto: rootkits é o conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido.
São capazes de realizar várias ações maliciosas que são extremamente difíceis de identificar. Normalmente, o rootkit apaga os rastros de suas operações. O procedimento mais indicado para um rootkit identificado é formatar e reinstalar o sistema. CESP-FUB 2015. O phishing é um procedimento que possibilita a obtenção de dados sigilosos de usuários da internet, em geral por meio de falsas mensagens de e-mail. Item correto. Phishing é o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Possibilita a obtenção de dados sigilosos de usuários da internet, em geral por meio de falsas mensagens de e-mail. Para atrair a atenção do usuário, as mensagens apresentam diferentes tópicos e temas, normalmente explorando campanhas de publicidade, serviços, a imagem de pessoas e assuntos em destaque no momento. CESP Telebrás 2015. Uma das formas de manter o aparelho de telefone celular livre de vírus é deixar o Bluetooth habilitado constantemente para que ele possa identificar possíveis anexos maliciosos às mensagens recebidas. Item errado. Bluetooth é uma especificação de rede sem fio de âmbito pessoal, consideradas do tipo PAN ou mesmo WPAN. Deixar o Bluetooth habilitado constantemente pode comprometer a segurança do celular, permitindo possíveis ataques ou ações maliciosas. Deixar o Bluetooth ligado no modo não detectável não faz diferença em termos de segurança. O endereço do seu dispositivo pode até ficar escondido, mas hackers conseguem encontrá-lo e infiltrá-lo de qualquer forma se quiserem, a partir de scanners e farejadores. CESP MDIC 2014. O comprometimento do desempenho de uma rede local de computadores pode ser consequência da infecção por um worm. Item correto. Worm pode ocasionar o comprometimento do desempenho de uma rede local de computadores, deixando-a lenta. São responsáveis por consumir muitos recursos, se propagam automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre computadores. CESP MDIC 2014. Um backdoor, porta dos fundos, é um programa de computador utilizado pelo administrador de rede para realizar a manutenção remota da máquina de um usuário. Item errado. Backdoor, porta dos fundos, são programas maliciosos utilizados por atacantes para permitir seu acesso remoto à máquina. Backdoors permitem o retorno de um invasor ao computador comprometido. Backdoor é uma porta de acesso ao sistema que foi criada a partir de um programa instalado que não foi autorizado pelo proprietário do sistema e que permite o acesso ao computador por pessoas não autorizadas. CESP CAD 2014. O computador utilizado pelo usuário que acessa salas de bate-papo não está vulnerável à infecção por worms, visto que esse tipo de ameaça não se propaga por meio de programas de chat. Item errado. O computador utilizado pelo usuário que acessa salas de bate-papo está vulnerável à infecção por worms, visto que esse tipo de ameaça também se propaga por meio de programas de chat. Atualmente é rara a utilização de salas de bate-papo, mas quando isso era comum, era uma grande fonte de vulnerabilidade à infecção por worms. CESP CAD 2014. Os vírus de computador podem apagar arquivos criados pelo editor de texto, no entanto, são incapazes de infectar partes do sistema operacional, já que os arquivos desse sistema são protegidos contra vírus. Item errado: vírus de computador são capazes de infectar partes do sistema operacional,
É um software malicioso que é desenvolvido por programadores geralmente inescrupulosos, tal como um vírus biológico. O programa infecta o sistema, faz cópias de si e tenta se espalhar para outros computadores e dispositivos de informática. Observação: nem sempre os sistemas operacionais estão protegidos. Software maliciosos. CESP-BNB 2018. Para evitar a contaminação de um arquivo por vírus, é suficiente salvá-lo com a opção de compactação. Item errado: compactar um arquivo reduz seu tamanho. Não evita a contaminação de um arquivo por vírus. Não é suficiente para evitar a contaminação de um arquivo por vírus. Para ajudar na proteção contra vírus, tenha sempre instalado em seu computador um programa antivírus atualizado. Tenha sempre ativado e atualizado o firewall do seu computador. Tenha em seu computador software originais. CESP-CNJ 2013. Vírus de macro infectam arquivos criados por softwares que utilizam linguagem de macro, como as planilhas eletrônicas Excel e os documentos de texto Word. Os danos variam de alterações nos comandos do aplicativo à perda total das informações. Item correto. Vírus de macro é um vírus de computador que é escrito em uma linguagem de macro, isto é, uma linguagem construída em um software aplicativo como um processador de textos. Podem alterar comandos do aplicativo. Pode causar a perda total das informações. Os exemplos mais comuns são os softwares de escritório, por exemplo, MS Excel e MS Word. CESP-CNJ 2013. Vírus de script registram ações dos usuários e são gravados no computador quando da utilização de um pendrive infectado. Item errado. A questão traz o conceito de spyware. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Vírus de script não registram ações dos usuários. É escrito em linguagem de script, como VBS Script e JavaScript. É recebido ao acessar uma página web ou por e-mail, como um arquivo anexo ou como do próprio e-mail escrito em formato HTML. CESP-TJDFT 2013. Backdoor é uma forma de configuração do computador para que ele engane os invasores, que ao acessarem uma porta falsa serão automaticamente bloqueados. Item errado: backdoor, porta dos fundos. São programas maliciosos utilizados por atacantes para permitir seu acesso remoto à máquina. Backdoors permitem o retorno de um invasor ao computador comprometido. Backdoor é uma porta de acesso ao sistema que foi criada a partir de um programa instalado que não foi autorizado pelo proprietário do sistema e que permite o acesso ao computador por pessoas não autorizadas. CESP-TRT 2013. Os programas, documentos ou mensagens passíveis de causar prejuízos aos sistemas podem ser incluídos na categoria de malwares, que podem ser divididos em 3 subgrupos: vírus propriamente ditos, worms e trojans ou cavalos de Troia. Item correto. Os programas, documentos ou mensagens passíveis de causar prejuízos aos sistemas podem ser incluídos na categoria de malwares, que podem ser divididos em 3 subgrupos: vírus propriamente dito, worms e trojans, cavalos de Troia. Existem diversas categorias de malwares. CESP-TRT 2013. Arquivos anexados a mensagens de e-mail podem conter vírus, que só contaminarão a máquina se o arquivo anexado for executado.
Portanto, antes de se anexar um arquivo a uma mensagem para envio ou de se executar um arquivo que esteja anexado a uma mensagem recebida, é recomendável, como procedimento de segurança, executar um antivírus para identificar possíveis contaminações. Item correto. Vírus é um malware que depende da ação do usuário, ou seja, o usuário executa o arquivo para que entre em operação. É recomendável, como procedimento de segurança, executar um antivírus para identificar possíveis contaminações. A infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre arquivo infectado que porventura esteja anexado à mensagem eletrônica recebida. CESP-TRT 2013. O vírus de computador é assim denominado em virtude de diversas analogias poderem ser feitas entre esse tipo de vírus e os vírus orgânicos. Item correto. Em informática, um vírus de computador é um software malicioso que é desenvolvido por programadores geralmente inescrupulosos. Tal como um vírus biológico, o programa infecta o sistema, faz cópias de si e tenta se espalhar para outros computadores e dispositivos de informática. CESP-MPU 2013. Phishing é a técnica de criar páginas falsas idênticas às oficiais para capturar informações de usuários dessas páginas. Item correto. Phishing Scam ou Phishing Scam é o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Exemplos de situações envolvendo phishing são páginas falsas de comércio eletrônico ou internet banking. Você recebe um e-mail em nome de um site de comércio eletrônico ou de uma instituição financeira que tenta induzi-lo a clicar em um link. Ao fazer isto, você é direcionado para uma página web falsa, semelhante ao site que você realmente deseja acessar, onde são solicitados os seus dados pessoais e financeiros. CESP-PRF 2013. Ao contrário de um vírus de computador que é capaz de se autorreplicar e não necessita de um programa hospedeiro para se propagar, um worm não pode se replicar automaticamente e necessita de um programa hospedeiro. Item errado. Worms se propagam automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre computadores. Em computação, o worm ou computer worm é um programa independente do tipo malware que se replica com o objetivo de se espalhar para outros computadores. Vírus se propaga infectando, inserindo cópias de si mesmo, anexando-se ou hospedando-se em arquivos ou programas existentes na máquina. O vírus é um malware que depende da ação do usuário, ou seja, o usuário executa o arquivo para que entre em operação. CESP-BAMA 2013. Ao salvar o arquivo em um disco removível, seu conteúdo será protegido contra vírus de macro, pois esse tipo de vírus ataca apenas arquivos no disco rígido. Item errado. Vírus de macro atacam arquivos em qualquer mídia de armazenamento, inclusive discos removíveis. Vírus de macro é um vírus de computador que é escrito em uma linguagem de macro, isto é, uma linguagem construída em um software aplicativo como um processador de textos. Podem alterar comandos do aplicativo, pode causar a perda total das informações. Os exemplos mais comuns são softwares de escritório, por exemplo, MS Excel e MS Word. O FIPEL Técnico 2016. É correto afirmar que
O e-mail que é escrito em um computador com sistema operacional Ubuntu só poderá ser lido por destinatários que estiverem utilizando este mesmo sistema operacional em seus computadores. Item errado. Envio ou recebimento de e-mail não depende do sistema operacional utilizado pelo usuário. O destinatário poderá ler o e-mail, mesmo que use sistema operacional diferente. O FPEL Técnico 2016 é correto afirmar que, ao enviar um arquivo anexado por e-mail, ele é removido automaticamente do computador do remetente. Item errado. Arquivo em anexo é uma cópia do arquivo original do remetente. Não é removido automaticamente do computador do remetente. O FIPEL Técnico 2016 é correto afirmar que, por segurança, é sempre aconselhável não clicar em links ou baixar arquivos recebidos por e-mail de remetentes desconhecidos. Item correto. Recomendações de segurança. Não abra anexos ou clique em links se você não conhece o remetente. Desconfie de remetentes estranhos e até conhecidos. Nunca forneça dados bancários ou cadastrais. Sempre confirme que os e-mails de banco são da instituição. Dê preferência à retirada de boletos no site das empresas. O FIPEL Técnico 2016. É correto afirmar que o campo assunto não é um campo obrigatório de ser preenchido ao enviar um e-mail. Item correto. Campo assunto não é um campo obrigatório, é um campo facultativo. O FIPEL Técnico 2013. Os softwares de navegação e de correio eletrônico devem suportar o acesso a alguns protocolos de comunicação em rede. Tendo essa informação em mente, é correto afirmar que o Outlook Express provê suporte ao protocolo SMTP. Item correto. Provê é igual fornece. Outlook Express fornece suporte ao protocolo SMTP. É um programa cliente de e-mail e de notícias da Microsoft. Permite que o usuário administre mais de uma conta de e-mail e também utilize formatação HTML nas mensagens. O FIPEL Técnico 2013. Os softwares de navegação e de correio eletrônico devem suportar o acesso a alguns protocolos de comunicação em rede. Tendo essa informação em mente, é correto afirmar que o Google Chrome não suporta o protocolo HTTP. Item errado. Google Chrome suporta o protocolo HTTP. É um navegador de internet desenvolvido pela companhia Google com visual minimalista. Foi lançado pela primeira vez em setembro de 2008 para a Microsoft Windows e mais tarde foi portado para Linux, Mac, iOS e Android. O FIPEL Técnico 2013. Os softwares de navegação e de correio eletrônico devem suportar o acesso a alguns protocolos de comunicação em rede. Tendo essa informação em mente, é correto afirmar que o Internet Explorer e o Mozilla Firefox suportam o protocolo FTP. Item correto. Mozilla Firefox e Internet Explorer suportam o FTP. FTP, Protocolo de Transferência de Arquivos. Ele é basicamente um tipo de conexão que permite a troca de arquivos entre dois computadores conectados à internet. IDIB CRF 2018. O IMAP é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico que permite o recebimento de mensagens. Ele tem mais recursos que o protocolo POP3,
que é um protocolo bastante utilizado por clientes para recebimento de e-mails. Com base nessas informações, é correto afirmar que porta padrão do protocolo IMAP é 143. Item correto. IMAP é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico. Utiliza por padrão as portas TCP 143 ou 993. IDIB CRF 2018. Determine o principal protocolo de envio de e-mail eletrônico. Letra A, FTP. Letra B, SMTP. Letra C, POP3. Ou letra D, UDP. A alternativa correta é a letra B. FTP é o protocolo de transferência de arquivos. SMTP, protocolo de transferência de correio simples. POP3 é o protocolo dos correios, acesso remoto a um servidor de correio eletrônico. E UDP é o protocolo simples da camada de transporte. O pulo do gato. SMTP. Sua mensagem está partindo. É igual envio de e-mails. IDIB CRF 2018. Considerando as medidas de segurança atuais de envio de anexo em um correio eletrônico, como o da Google, marque a alternativa com o tipo de anexo não permitido para envio. Letra A. Arquivos do tipo .exe. Letra B. Arquivos do tipo .txt. Letra C. Arquivos do tipo .doc. Ou letra D. Arquivos do tipo .docx. A alternativa correta é a letra A. Para proteger sua conta, o Gmail, correio eletrônico como o da Google, não permite que você anexe alguns tipos de arquivo. Para acompanhar a mudança constante de softwares maliciosos, o Gmail atualiza frequentemente os tipos de arquivo sem permissão. Está entre os tipos de arquivo bloqueados pelo Gmail, .exe e DIB CRF 2018. Considerando a capacidade de envio de e-mail de um correio eletrônico gratuito e online, como o Gmail, marque a alternativa com o item que não pode ser anexado ao corpo do e-mail pelo fato de seu tamanho ser inadequado. Letra A. Documento de texto com 332 KB. Letra B. Documento PDF com 32 KB. Letra C. Documento de planilha eletrônica com 3 MB. Ou letra D. Documento de texto com 3 GB. A alternativa correta é a letra D, limite de tamanho dos anexos Gmail. Você pode enviar anexos com até 25 megabytes. O único anexo que extrapola o limite é o documento de texto com 3 gigabytes. 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes. 3 gigabytes é igual a 3072 megabytes. Inas do Pará, Prefeitura Rolim de Moura, 2017. O correio eletrônico continua sendo a principal forma de comunicação entre empresas por garantir a entrega das mensagens aos destinatários. Sobre este assunto, para enviar uma cópia oculta de um e-mail, a sigla do campo onde devemos adicionar o destinatário é CCO. Item correto. No contexto do assunto e-mail, cópia, conhecimento oculta, refere-se à prática de enviar uma mesma mensagem a vários destinatários, de tal maneira que eles não conheçam uns aos outros. A lista de destinatários das cópias ocultas é definida no campo CCO, presente no cabeçalho do e-mail. CESP Suframa 2014.
Na hierarquia da computação em nuvem, o nível mais baixo é o PaaS, Platform as a Service. Nesse nível é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware, a qual inclui o processador, a memória, a energia, a refrigeração e a rede, ao passo que a estrutura de software, que inclui o sistema operacional, os servidores de banco de dados e os servidores web, fica a cargo do próprio usuário. E tem errado. Na hierarquia da computação em nuvem, o nível mais baixo é o IaaS. IaaS é uma modalidade que permite empresas ou pessoas utilizarem recursos de hardware como capacidade de processamento, impressão, áreas de armazenamento como um serviço de rede. PaaS, estrutura de software, inclui o sistema operacional, servidores de bancos de dados e servidores web. CESP MDIC 2014. Na computação em nuvem, é possível acessar dados armazenados em diversos servidores de arquivos localizados em diferentes locais do mundo. Contudo, a plataforma utilizada para o acesso deve ser idêntica à dos servidores da nuvem. E tem errado. Não é necessário ter uma plataforma idêntica à dos serviços de nuvem. Computação em nuvem é multiplataforma. As principais características da computação em nuvem são a agilidade, escalabilidade, acesso em qualquer local e por diferentes aparelhos, telefones, celulares, laptops e PDAs. Permite ao usuário armazenar dados na nuvem e acessá-lo a partir de qualquer computador que tenha acesso à internet. Funrio MPOG 2013. O modelo de computação em nuvem em que, entre suas características básicas, o usuário não precisa dispor de hardware e software nos moldes tradicionais, ou seja, em seu data center, e a capacidade de processamento e de armazenamento é obtida remotamente da nuvem, é denominado IaaS. Item correto. IaaS é uma modalidade que permite empresas ou pessoas utilizarem recursos de hardware como capacidade de processamento, impressão, áreas de armazenamento como serviço de rede. A banca manteve o gabarito como correto, pois considerou softwares como sendo os que administram os hardwares. Exemplo, sistema operacional. FCC CNMP 2015. Na computação em nuvem, diversos tipos de serviços podem ser disponibilizados aos usuários. O serviço que fornece uma infraestrutura de integração para implementar e testar aplicações elaboradas para a nuvem é denominado PaaS. Item correto, PaaS fornece uma infraestrutura de integração para implementar e testar aplicações. Consiste no serviço propriamente dito de hospedagem e implementação de hardware e software que é usado para prover aplicações por meio da internet. CESP DPU 2016. Integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação, conceitos fundamentais de segurança da informação, são adotados na prática nos ambientes tecnológicos a partir de um conjunto de tecnologias como, por exemplo, criptografia, autenticação de usuários e equipamentos redundantes. Item correto. Princípios de segurança da informação, integridade, confidencialidade e disponibilidade são alcançados por meio de criptografia, autenticação de usuários, equipamentos redundantes e outros. CESP STJ 2015. Confidencialidade é a garantia de que a informação será protegida contra alterações não autorizadas e que será mantida sua exatidão e inteireza, tal como foi ela armazenada e classificada em níveis de disponibilização,
de acordo com as necessidades da empresa disponibilizadora da informação. Item errado. A questão traz o conceito de integridade. Integridade refere-se à manutenção das condições iniciais das informações de acordo com a forma que foram produzidas e armazenadas. Ou seja, a informação mantém sua origem e ela não foi alterada. Assim, somente pessoas autorizadas poderão acessar e modificar os dados do sistema. CESP, Polícia Federal, 2014. Um dos objetivos da segurança da informação é manter a integridade dos dados, evitando-se que eles sejam apagados ou alterados sem autorização de seu proprietário. Item correto. Gabarito oficial da Banca CESP. A integridade de dados refere-se à consistência dos dados. A segurança da informação visa protegê-la, garantindo que esses dados não sejam apagados ou alterados por terceiros. Integridade visa garantir que a informação não será perdida ou modificada por alguém não autorizado. CESP TJ 2014. Com referência à segurança da informação em ambientes de tecnologia da informação, é correto afirmar que um arquivo que tenha sido infectado por vírus não afeta a autenticidade da informação, pois esse princípio da autenticidade só é violado quando outros usuários fazem a alteração de conteúdos ou formatos do documento. Item errado. Vírus pode alterar o conteúdo da informação. Com isso, pode afetar a autenticidade. A autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade somente do usuário que envia uma informação por meio de recursos computacionais. CESP TJ 2014. Com referência à segurança da informação em ambientes de tecnologia da informação, é correto afirmar que a integridade de um documento é a característica de que ele estará salvo de alterações no seu conteúdo, mas não se refere a seu formato. Item errado. A integridade de dados refere-se à consistência dos dados. A segurança da informação visa protegê-la, garantindo que esses dados não sejam apagados ou alterados por terceiros. O formato do documento faz parte da informação. Assim, mudar o formato fere a integridade da informação. CESP TJ 2014. Com referência à segurança da informação em ambientes de tecnologia da informação, é correto afirmar que a disponibilidade da informação é elemento básico para garantir que um documento tenha a identificação do usuário destinatário para o qual o documento deve estar disponível. Item errado. Disponibilidade garante que a informação estará sempre acessível ao usuário. CESP TJ 2014. Com referência à segurança da informação em ambientes de tecnologia da informação, é correto afirmar que a confidencialidade da informação é garantida quando um usuário remetente envia uma mensagem apenas para os destinatários dessa conta de e-mail. Item errado. A confidencialidade não tem relação com a conta de e-mail. Confidencialidade. Em um sistema que garante a confidencialidade, caso um terceiro capture informações trocadas entre o remetente e o destinatário, não será capaz de extrair qualquer conteúdo inteligível. Para garanti-la, utilizam-se mecanismos de criptografia e de ocultação de comunicação. CESP-TRE 2013. Com relação à segurança da informação, é correto afirmar que o princípio da privacidade diz respeito à garantia de que um agente não consiga negar falsamente um ato ou documento de sua autoria.
Item errado. A questão traz o conceito do princípio do não repúdio. Princípio do não repúdio. O autor da informação não tem como recusar que ele é o verdadeiro autor, ou seja, o não repúdio é a incapacidade da negação da autoria da informação. CESP-TRE 2013. Com relação à segurança da informação, é correto afirmar que o princípio da confiabilidade diz respeito à garantia da identidade de uma pessoa física ou jurídica ou de um servidor com quem se estabelece uma transação. Item errado. A questão traz o conceito do princípio autenticidade. A autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade somente do usuário que envia uma informação por meio de recursos computacionais. CESP-TRE 2013. Com relação à segurança da informação, é correto afirmar que o princípio do não repúdio diz respeito à garantia de que os dados serão acessados por pessoas autorizadas, que normalmente são detentoras de logins e ou senhas que lhes concedem esses direitos de acesso. Item errado. A questão traz o conceito de princípio da confidencialidade. Princípio do não repúdio. O autor da informação não tem como recusar que ele é o verdadeiro autor, ou seja, o não repúdio é a incapacidade da negação da autoria da informação. CESP-TRE 2013. Com relação à segurança da informação, é correto afirmar que o princípio da integridade diz respeito à garantia de que uma informação não seja alterada durante o seu trajeto do emissor para o receptor ou durante o seu armazenamento. Item correto. A integridade de dados refere-se à consistência dos dados. A segurança da informação visa protegê-la, garantindo que esses dados não sejam apagados ou alterados por terceiros. CESP-TRE 2013. Com relação à segurança da informação, é correto afirmar que o princípio da confidencialidade diz respeito à garantia de que um sistema estará sempre disponível quando necessário. Item errado. A questão traz o conceito do princípio da disponibilidade. Confidencialidade. É um sistema que garante a confidencialidade caso um terceiro capture informações trocadas entre o remetente e o destinatário. Não será capaz de extrair qualquer conteúdo inteligível. Para garanti-la, utilizando-se mecanismos de criptografia e de ocultação de comunicação. CESP-TJ-DFT 2013. A autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade do usuário que envia e recebe uma informação por meio de recursos computacionais. Item errado. Justificativa oficial da Banca CESP. Autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade somente do usuário que envia uma informação por meio de recursos computacionais. CESP-TRT 2013. As características básicas da segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade, não são atributos exclusivos dos sistemas computacionais. Item correto. Confidencialidade, integridade e disponibilidade se aplicam a todos os aspectos de proteção de informações e dados. São utilizados para qualquer tipo de troca de informações, não apenas no meio digital. Por exemplo, envio de carta. Pode utilizar os princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade. CESP-FF 2018. Determinada forma de criptografia
conhecida como criptografia de chave pública, transforma o texto claro em texto cifrado usando uma chave e um algoritmo, e pode ser usada tanto para confidencialidade quanto para autenticação. Essas são características da criptografia assimétrica. Item correto. Criptografia de chave pública, também conhecida como criptografia assimétrica, é qualquer sistema criptográfico que usa pares de chaves, chaves públicas que podem ser amplamente disseminadas e chaves privadas que são conhecidas apenas pelo proprietário. CESP-TRE 2017. O mecanismo de embaralhamento ou codificação utilizado para proteger a confidencialidade de dados transmitidos ou armazenados denomina-se criptografia. Item correto. Criptografia é um método que codifica os dados do usuário para que só o destinatário possa ler, garantindo a confidencialidade da informação. Trata-se de um conjunto de regras que visa codificar a informação de forma que só o emissor e o receptor consiga decifrá-la. CESP-FUB 2015. Certificado digital de e-mail é uma forma de garantir que a mensagem enviada possui em anexo a assinatura gráfica do emissor da mensagem. Item errado. Certificado digital é um arquivo eletrônico que serve como identidade virtual para uma pessoa física ou jurídica e por ele pode-se fazer transações online com garantia de autenticidade e com toda a proteção das informações trocadas. Não tem relação com a assinatura gráfica do emissor como anexo da mensagem. CESP-FUB 2015. A função da autoridade certificadora é emitir certificado digital de usuários da internet. Item correto. A autoridade certificadora, AC, tem a responsabilidade de emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar os certificados digitais. Responsável por validar determinado certificado digital. É uma entidade responsável pela emissão dos certificados digitais. CESP-MPOG 2015. A Autoridade de Registro, AR, é responsável pela geração do documento com certificação digital. Item errado. A autoridade certificadora AC, responsável por emitir a certificação digital. A autoridade de registro, AR, não emite certificação digital, recebe, valida e encaminha solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais. CESP-MPOG 2015. O certificado digital que permite a identificação segura e inequívoca do autor de dada mensagem ou de uma transação feita em meios eletrônicos é comparável a uma identidade virtual. Item correto. Certificado digital é comparável a uma identidade virtual. Permite a identificação segura e inequívoca do autor de dada mensagem ou de uma transação feita em meios eletrônicos. Popularmente, os certificados digitais são conhecidos como a versão eletrônica de documentos importantes, como o CPF ou o CNPJ, e têm a função de representar e verificar virtualmente a identidade de pessoas e empresas. CESP-MPOG 2015. A certificação digital associa uma entidade, que pode ser pessoa, processo, servidor, a uma autoridade certificadora. Item errado.
A certificação digital não associa uma entidade, que pode ser pessoa, processo, servidor, a uma autoridade certificadora. Certificação digital associa uma entidade, que pode ser pessoa, processo, servidor, a um par de chaves criptográficas. CESP MPOG 2015. A certificação digital tem tido um dos usos mais significativos nos processos eletrônicos do Poder Judiciário. Item correto. Conselho Nacional de Justiça, CNJ. A tramitação de processos judiciais por meio do processo judicial eletrônico exige a certificação digital de advogados, magistrados e servidores dos tribunais, já que o mecanismo garante proteção a dados confidenciais fornecidos em ações judiciais e aos atos realizados no âmbito do Poder Judiciário, e evita fraudes possíveis de serem cometidas com a violação de informações confiadas ao Judiciário para a resolução de litígios. CESP Telebrás 2015. A assinatura digital é um código criado mediante a utilização de uma chave privada que permite identificar a identidade do remetente de dada mensagem. Item correto. Assinatura digital é um método que visa garantir a autenticidade de documentos. A mensagem é de quem ela diz ser. Usa a criptografia assimétrica com um par de chaves, pública e privada. A chave privada é usada para assinar o documento, a chave pública para verificar a validade da assinatura. CESP TJ 2014. Um certificado digital é um arquivo no computador que identifica o usuário. Acerca desse assunto, é correto afirmar que os aplicativos de e-mail ainda não possuem recursos que possibilitem a utilização da tecnologia do certificado digital. Item errado. Alguns clientes de e-mail atuais possuem a funcionalidade de assinatura digital. Para que um e-mail seja assinado digitalmente, é necessário contar com um certificado digital. Por meio dele, será possível assinar digitalmente os e-mails e enviar mensagens criptografadas aos seus destinatários. Ao enviar qualquer mensagem, ela poderá receber a assinatura digital. CESP TJ 2014. Um certificado digital é um arquivo no computador que identifica o usuário. Acerca desse assunto, é correto afirmar que um certificado digital pode ser emitido tanto para uma pessoa quanto para um computador. Item correto. Certificado digital pode ser emitido tanto para uma pessoa quanto para um computador. É um arquivo eletrônico que contém dados de uma pessoa ou instituição utilizados para comprovar sua identidade e podem ser emitidos para diversos tipos de entidades, tais como pessoas, computador, departamento de uma instituição e etc. CESP CEF 2014. Quando o documento assinado digitalmente sofre algum tipo de alteração, automaticamente a assinatura digital vinculada ao documento torna-se inválida. Item correto. Se o documento for alterado, a assinatura seria invalidada. O processo de assinatura criptografa o hash do documento original. Função hash é um método de criptografia que transforma os dados em um texto de tamanho único, chamado de hash, de tal maneira que não seja possível obter a informação original a partir do hash. Atenção! Uma função de dispersão criptográfica ou função hash criptográfica é uma função hash considerada praticamente impossível de inverter, isto é, de recriar o valor de entrada utilizando somente o valor de saída. Essas funções hash unidirecionais têm sido chamadas de, entre aspas,
Os operários da criptografia moderna. CESP-CEF 2014. A autoridade certificadora raiz é responsável por emitir e administrar os certificados digitais a usuários, ou seja, ela possui todas as chaves privadas dos usuários dos certificados que ela emite. E tem errado. A autoridade certificadora raiz é responsável por emitir e administrar os certificados digitais das autoridades certificadoras hierarquicamente inferiores. Possuem as chaves públicas e não possuem chaves privadas do usuário. CESP-CBM 2014. Na criptografia simétrica são utilizadas duas chaves, uma para cifrar a mensagem e outra para decifrar a mensagem. Item errado. A questão trata da criptografia assimétrica. Criptografia assimétrica utiliza duas chaves, uma chave para cifrar a mensagem e outra chave para decifrar a mensagem. CESP-TC 2014. Normalmente, mensagens de e-mail passam por vários roteadores e equipamentos de rede antes de chegarem ao seu destinatário final. Por isso, para se aumentar a segurança da informação, essas mensagens podem ser criptografadas. Item correto. E-mail passa por diversos dispositivos intermediários no caminho entre remetente e destinatário, roteadores e equipamentos de rede. Para proteger essa informação, pode-se usar a criptografia dos dados enviados. Criptografia é um método que codifica os dados do usuário para que só o destinatário possa ler. Garante a confidencialidade da informação. CESP-CNJ 2013. As possíveis fraudes que ocorrem em operações realizadas com cartões inteligentes protegidos por senha são eliminadas quando se realiza a autenticação do usuário por meio de certificados digitais armazenados no cartão. Item errado. Certificado digital aumenta a segurança, mas as fraudes não são eliminadas por completo. Cartão inteligente, Smart Card. É um cartão que possui um chip para leitura em seu interior. A grande diferença é que ele possui capacidade de processamento, pois embute um microprocessador e memória que armazena vários tipos de informação na forma eletrônica, ambos com sofisticados mecanismos de segurança. CESP-TJDFT 2013. A criptografia, mecanismo de segurança auxiliar na preservação da confidencialidade de um documento, transforma, por meio de uma chave de codificação, o texto que se pretende proteger. Item correto. Criptografia. Auxiliar na preservação da confidencialidade. Transforma uma mensagem em uma chave de codificação. É um conjunto de princípios e técnicas para cifrar a escrita, torná-la ininteligível para os que não tenham acesso às convenções combinadas criptologia. É um dos principais mecanismos de segurança que você pode usar para se proteger dos riscos associados ao uso da internet. CESP-TJDFT 2013. A autoridade certificadora, que atua como um tipo de cartório digital, é responsável por emitir certificados digitais. Item correto. Autoridade certificadora. Funciona, portanto, como uma espécie de cartório digital. É uma entidade pública ou privada subordinada à hierarquia da ICP Brasil, responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais. Entrega ao usuário certificados e chaves privadas, guardando a chave pública. Quando outro usuário deseja validar o certificado, ele consulta a autoridade certificadora
que tem armazenado as chaves públicas de seus certificados emitidos. CESP-PC 2013. O gerenciamento das chaves criptográficas tem grande influência sobre o uso adequado de procedimentos de criptografia, como ocorre no caso da criptografia assimétrica, que depende da preservação do estrito sigilo das chaves criptográficas privadas. Item correto. Criptografia assimétrica utiliza duas chaves, uma chave para cifrar a mensagem e outra chave para decifrar a mensagem. Na criptografia assimétrica, as chaves privadas são de sigilo estrito, únicas e restritas a um usuário, instituição ou equipamento. CESP-PC 2013. Nos computadores com sistemas operacionais Linux e Windows, o extravio do disco rígido não gera riscos de vazamento de informações, uma vez que, nesses sistemas, o armazenamento de dados é realizado por parâmetro padrão, com o emprego de criptografia simétrica dos dados. Item errado. Sistemas operacionais Linux e Windows possuem opção de criptografia do disco rígido, mas a opção de criptografia do disco rígido não é ativada por padrão. CESP-Cefaz 2013. Com base nas propriedades da segurança da informação, é correto afirmar que a utilização de assinatura digital garante a integridade. Item correto. Assinatura digital garante INA, integridade, não repúdio, autenticidade. Assinatura digital é um método que visa garantir a autenticidade de documentos. A mensagem é de quem ela diz ser. Usa a criptografia assimétrica com um par de chaves, pública e privada. CESP, Banco Central do Brasil, 2013. A cifração dos dados trafegados em rede é técnica eficaz contra a interceptação de dados e ataques de negação de serviço. Item errado. A cifração dos dados trafegados, criptografia, não atua contra a interceptação dos dados ou a ataques de negação de serviço. Criptografia, auxiliar na preservação da confidencialidade, transformam a mensagem em uma chave de codificação. Ataques de negação de serviço. É um ataque que tem o propósito de sobrecarregar servidores com um número grande de requisições. CESP-STF 2013. Assinaturas digitais são recursos que substituem a biometria e garantem que o documento possa conter uma imagem com assinatura gráfica ou rúbrica do remetente. Item errado. Assinaturas digitais não garantem que o documento possa conter uma imagem com assinatura gráfica ou rúbrica do remetente. Assinatura digital é um método que visa garantir a autenticidade de documentos. A mensagem é de quem ela diz ser. Usa a criptografia assimétrica com um par de chaves, pública e privada. CESP-TRT 2013. A assinatura digital, que é um método de autenticação da informação, permite que um documento ou uma versão reduzida do documento seja assinado eletronicamente. Item correto. Função hash é um método de criptografia que transforma os dados em um texto de tamanho único, chamado de hash, de tal maneira que não seja possível obter a informação original a partir do hash. A assinatura digital é um método de autenticação da informação que permite que um documento ou uma versão reduzida do documento seja assinado eletronicamente. CESP-PRF 2012. Por meio da assinatura digital, é possível garantir a proteção de informações no formato eletrônico
contra acesso não autorizado, pois a assinatura digital consiste em técnica capaz de garantir que apenas pessoas autorizadas terão acesso às referidas informações. Item errado. A assinatura digital não garante a confidencialidade, proteção de informações no formato eletrônico contra acesso não autorizado. A assinatura digital garante INA, integridade, não repúdio, autenticidade. CESP ANAC 2012. Com o certificado digital, que é emitido pelo próprio titular do certificado, podem-se realizar transações seguras com qualquer empresa que ofereça serviços pela internet. Item errado. Se o certificado digital é emitido pelo próprio titular do certificado autoassinado, os navegadores não conseguem verificar a validade do certificado. A autenticidade não é garantida. CESP Cefaz 2019. Para o estabelecimento de padrões de segurança, um dos princípios críticos é a necessidade de se verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de um acesso a algum serviço. Esse princípio refere-se à autenticidade. Item correto: autenticidade. Verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de um acesso a algum serviço. A autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade somente do usuário, que envia uma informação por meio de recursos computacionais. CESP MPE 2018. Ao acessar o sítio http://www.simp.mppI.mp.br/ para efetuar uma pesquisa sobre peças processuais, um usuário ficou em dúvida se deveria informar dados sigilosos. Nessa situação, a dúvida do usuário é improcedente, pois o fato de o sítio possuir um S no endereço, especificamente em wws. Significa que todo acesso a esse sítio é seguro, uma vez que os dados trafegados entre o computador do usuário e o servidor são criptografados. Item errado. A questão traz o conceito de HTTPS. HTTPS é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. CESP MPE 2018. A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com dados da vítima. Identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas, a disseminação de códigos maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais. Item correto: furto de identidade na internet. Esse tipo de fraude acontece quando dados pessoais de um consumidor são usados por terceiros para realizar ações em seu nome, como, por exemplo, abrir contas em banco e solicitar empréstimos. É o ato pelo qual uma pessoa tenta se passar por outra, atribuindo-se uma falsa identidade com o objetivo de obter vantagens indevidas. A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com dados da vítima. CESP Caixa Econômica Federal 2010. Acerca de certificação e assinatura digital, é correto afirmar que a chave privada do remetente de uma mensagem eletrônica é utilizada para assinar a mensagem.
Item correto. Para assinar uma mensagem, o remetente utiliza a sua chave privada. Já o destinatário utiliza a chave pública do remetente para descriptografá-la. Criptografia assimétrica utiliza duas chaves, uma chave para cifrar a mensagem e outra chave para decifrar a mensagem. CESP CGM João Pessoa 2018. Treinamento e conscientização dos empregados a respeito de segurança da informação são mecanismos preventivos de segurança que podem ser instituídos nas organizações, uma vez que as pessoas são consideradas o elo mais fraco da cadeia de segurança. Item correto. É tema pacífico entre os especialistas de segurança da informação que as pessoas são o elo mais fraco da cadeia de segurança de uma organização. Treinamento e conscientização dos empregados a respeito de segurança da informação e dos riscos de uso indevido de computadores e redes são mecanismos preventivos de segurança que ajudam a melhorar a segurança da informação e reduzir os ataques contra as empresas. E aí, gostou das questões? Qual tema você quer ver na próxima aula? Deixe seu comentário e um like. Um abraço. Até a próxima!